Começa agora mais um Canal Rural Entrevista, um programa que debate ideias e tudo o que acontece no setor do agronegócio. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio em Brasília o secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller. Seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Marcelo, uma grande satisfação estar mais uma vez, através do Canal Rural, conversar com o setor agrícola do nosso país. Neri, vamos começar falando sobre as políticas públicas para o agronegócio. 2024 já começou e já começou bem tenso o mês de janeiro, né? Já temos aí um planejamento para 2024. O que você já tem aí que a gente já pode estar adiantando aí para os nossos entrevistados com relação ao que vai acontecer? Na verdade, Marcelo, realmente é um ano bastante complicado do ponto de vista de renda do produtor. Também é complicado do ponto de vista de algumas regiões estar com problema de clima, mas por outro lado também o setor vem há 4, 5 anos com uma renda bastante expressiva, ajudando a economia do país e o produtor está de certa forma capitalizado. Agora o governo, liderado pelo ministro Favaro, por nós lá no Ministério da Agricultura, já tomou algumas ações que precisam ser implementadas de forma preventiva. A primeira delas é criar linhas de crédito, botar recurso com taxas de juros um pouco mais baixo. Ontem mesmo nós estivemos, agora na sexta-feira, nós estivemos lá no Rio de Janeiro com o BNDES, com a Luiz Mercadante, onde foi lançado várias ações concretas do ponto de vista de ajudar o setor. Por exemplo, do leite, nós fizemos Procap Agro Leite para as cooperativas, para que elas possam captar o recurso no BNDES com taxa de juro abaixo dos 10 dígitos, dos 2 dígitos, abaixo dos 10%, para fazer capital de giro e atender os seus integrados nesse momento de dificuldade. Mais uma vez, o ministro Mercadante, o presidente Mercadante, junto com o Favaro, junto com toda a nossa equipe, anunciamos outras linhas de crédito para o cooperativismo, que vai exatamente na linha de irrigar o crédito, estimular a concorrência, com mais competitividade e mais acesso ao nosso produtor. Foi colocado mais 2 bilhões de reais para investimento, para captar, para comprar máquina, colheitadeira, enfim, incorporar tecnologia. E isso tudo está se fazendo de forma antecipada. O produtor sabe e os empresários que estão nos assistindo do quanto isso é importante, não deixar as coisas chegar lá no final. O governo fez algumas ações concretas no ano passado com relação à defasagem do milho, foi feito a AGF no Centro-Oeste brasileiro, fizemos para o milho no Centro-Oeste, fizemos para o trigo no sul do país, fizemos ações concretas e agora vamos fazer de novo para a borracha. Então nós estamos muito linkados, muito atentos para que o setor realmente possa continuar crescendo e contando com a participação do governo. E eu estou bastante feliz, sabe por quê, Marcelo? Porque nós estamos dialogando, nós estamos conversando, nós estamos construindo soluções, não só com o setor, mas inclusive com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com o próprio núcleo agrário, né, que tem preocupações, tem vertentes ideológicas um pouco diferentes, mas que trabalha essa convergência para dar solução para o nosso produtor e ajudar na economia do Brasil. Uma outra vertente muito forte que nós acompanhamos de perto foi o anúncio do vice-presidente e ministro Alckmin, junto com o presidente Lula, para fortalecer a indústria no Brasil. Esse é um grande avanço, porque ele traz no seu bojo a indústria naval, a indústria de aeronaves, enfim, do complexo automotivo, mas trouxe também a agroindústria. E isso é extremamente importante. É fortalecer e avançar no sentido de agregar valor, de gerar emprego, renda para a população, gerar divisa e principalmente melhorar o nosso parte tecnológico e industrial do Brasil. Neri, é muito importante isso que aconteceu, esses recursos do BNDES estavam sendo bem esperados, afinal de contas a gente fechou 2023 aí, atrás desses recursos, né? O próprio ministro Favaro sempre solicitando esses recursos para o Ministério da Fazenda. A gente teve lá três pedidos que acabaram naquele momento não sendo aprovados, justamente porque é uma questão de orçamento, né? Precisa saber de onde vêm esses recursos e, de repente, vem pelo BNDES.
pela ordem que você falou aí, do que vem para o produtor rural, de que maneira ele pode então se organizar para que esse recurso chegue mais rápido para ele? A gente sabe dessas quebras de safra que aconteceram devido ao clima, principalmente aqui no centro-oeste, numa média de 15% a 23%, só aqui no estado de Goiás. De que maneira, então, por exemplo, o produtor já pode se organizar para que esse recurso chegue mais rápido para tentar resolver esse problema, principalmente com dívidas? Marcelo, de que forma que o produtor deve fazer? Através das cooperativas de crédito, através do próprio Banco do Brasil ou da Caixa Econômica ou até dos bancos privados. Ele pegar o seu escritório de planejamento, sua equipe, principalmente para o médio e pequeno produtor, e acessar, procurar essas linhas de crédito e ir atrás antes, para que realmente ele possa ficar embaixo do guarda-chuva. Mas é importante a gente falar, Marcelo, que o governo vai dar a sustentação necessária, mas assim, a grita é grande, mas ela não é tão grave assim, nós sabemos disso. Tem emulsões que tem problema de seca, tem defasagem no preço, tudo isso tem. Agora, o setor tem também 4, 5, 8 anos de muita renda. Teve no passado, aí, em 2013, 2014, programas que ainda estão em andamento de investimento, com taxa de juros equalizado pelo Tesouro, com 3,5%, 4% até 6%. Obviamente que os últimos 4 anos, vamos reconhecer aqui, né? Vamos ser bem... as taxas de juros aumentaram, muito, e essas taxas de juros muito altas, elas acabam sendo um problema para esse governo e os produtores resolver. Até porque os custos de produção aumentaram demais também. Aumentou muito. Mas, Marcelo, aumentou muito, mas agora ele já recuou também. Vamos combinar. O dólar, o potássio, por exemplo, que estava 900 a 1.000 dólares em função desse problema da guerra lá na Rússia, hoje já está 600, 570, 540 dólares, quer dizer, já teve uma queda. Então é importante também o produtor se movimentar com cautela, as entidades se organizar. E mais uma vez, Marcelo, eu assumi em dezembro a Secretaria de Política Agrícola. O ministro Fávaro e a equipe da Casa Civil nos orientaram a aproximar o setor. A primeira coisa que nós fizemos é reunir a Câmara Setorial, ouvir o pessoal do crédito e da soja principalmente. O Brasil inteiro estava, infelizmente a ProSoja de Mato Grosso não se fez presente naquela discussão. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, sentamos com os arrozeiros, implementamos várias políticas direcionadas para esse setor. Pois fiz uma reunião em Cuiabá, lá na FAMATO, com todo o setor. A ProSoja de Mato Grosso não se fez presente. Então é importante que a gente deixe o ranço ideológico de lado e vamos começar a discutir políticas que sejam importantes para o setor. Vamos começar a sentar na mesa. Obviamente que o setor está bem alinhado, com algumas exceções, e nós vamos fazer isso. Ouvido aberto para ouvir, pegar as demandas e organizar elas e ver quais as soluções que são factíveis. Não tenha dúvida que nós vamos continuar avançando muito. Até porque é uma questão importante quando você fala sobre a organização, né? É claro que os setores das diversas áreas sempre cobram, né? Tem aí a questão da agricultura, pecuária, ou seja, todo mundo precisa de uma certa forma se organizar, precisa desses recursos, e a gente sabe também dessas diferenças que acontecem em várias partes do país. Você tem, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, é uma forma, você tem aqui no Centro-Oeste de uma outra forma, ou seja, como o país é muito grande, você tem que, na realidade, fazer uma gestão para cada área, principalmente as áreas que foram mais afetadas com relação ao clima. Hoje, com certeza, a Secretaria tem esse mapeamento para entender melhor o que cada região, o que cada setor, tanto da agropecuária quanto da própria agroindústria, precisa para se reorganizar melhor? Não tenha dúvida, nós estamos atentos e quem me conhece sabe como nós agimos, tanto eu e o ministro Fábio. Nós conhecemos o setor, nós vivemos esse setor há 40 anos, nós vivemos as entidades. Eu fui secretário de Política Agrícola em 2013, fui ministro da Agricultura em 2014, voltei a ser ministro em 2017, fui deputado federal e a minha atuação é com o setor agrícola do país inteiro. Eu conheço de ponta a ponta isso e é bom, sabe por quê, Marcelo? Porque nós temos liberdade da esfera de governo para ouvir e demandar o governo.
Então, é importante a gente falar, nós estamos linkados com o ministro Alckmin na questão da agroindústria. Olha, nós vamos fortalecer e muito vai estar na nossa mesa a questão do biodiesel, né, que é uma fonte que vai nos ajudar muito com o crescimento da produção, a agregação de valor. Estamos muito linkados com a questão do etanol, avançamos e vamos continuar avançando forte, e a política de garantia de preço mínimo, estoque público, Conab, está tudo muito bem linkado. O pessoal do leite numa região em Minas, o arroz no Rio Grande do Sul, a soja no centro-oeste que está com problema, irrigação no Mato Piba, na região do oeste baiano, nós estivemos discutindo essa semana, então as políticas são bem integradas e principalmente o setor está junto conosco. Muito bem, Neri. Aliás, esse é um assunto muito importante que você tocou, a gente vai até continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque a gente quer saber mais sobre essa política energética também, essa transição que já está sendo feita aí pelo governo, entender até onde vai também. Vou pedir para você ficar aqui conosco rapidinho, vamos tomar uma água, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Canal Rural Entrevista para você. Rapidinho, a gente já volta. De volta com o Canal Rural Entrevista, o programa que debate ideias e sugestões aqui para o nosso agronegócio brasileiro. Hoje aqui no nosso estúdio do Canal Rural Brasília, Neri Geller, secretário de Política Agrícola. Vamos retomar aquela conversa que nós estávamos falando sobre a questão da transição energética, sobre as políticas que estão voltadas para esse setor que está sendo discutido muito, inclusive não só no Brasil, mas no mundo, e a gente sabe que aqui estamos já num processo bem avançado também, né, Neri? Tem vários projetos acontecendo. A semana passada também foi muito importante, aliás, bem movimentada, porque teve essa parceria também com o governo da Bolívia com relação à questão dos fertilizantes, que a gente precisa parar de importar mais e conseguir uma forma de produzir mais também, mas com parcerias que realmente dão certo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da transição energética que o governo está realizando agora. Você falou muito bem a questão do fertilizante, por exemplo. Nós estamos trabalhando para explorar as nossas jazidas de fertilizante, de potássio, respeitando o meio ambiente e criando alternativas, fazer a exploração, dialogando com a sociedade urbana, sem fazer o confronto iminente de briga, mas o confronto de ideia e trabalhar as convergências. Então, essas pautas, elas vão todas elas avançar, tanto que teve desdobramento já com o Ministério de Indústria e Comércio, avançando e sinalizando com recurso. Nós conseguimos trazer para junto do Ministério, e nós fomos do Ministério da Agricultura, junto com o Ministério do Meio Ambiente, trazer a base florestal para dentro, para que a gente pudesse fazer a integração, sustentabilidade junto com agricultura. E por que eu estou falando isso? Estou falando especificamente da questão do manejo. Ora, em Sorriso, Sinop e o sul do Pará e tantas outras regiões do país, o produtor é obrigado a preservar 80%, reserva legal, mas esses 80% pode abrir só 20%. 80% que está em mata, ele pode ser explorado do ponto de vista da sustentabilidade, né? Um ativo ambiental muito forte, mas é um ativo econômico também. Fazer o manejo nessas propriedades é estimular ao produtor ter a segunda ou até a terceira safra. Fazer o manejo florestal, e nós estamos financiando e vamos assinar nos próximos 60 dias os primeiros custeios dentro do Plano Safra para fazer manejo. O manejo é bom porque ele abre as clareiras para abrir novas vegetações, para fazer captação de carbono, gera renda para a economia do Brasil, porque boa parte dessa madeira com rastreabilidade, que é exemplo para o mundo, vai para o mercado internacional, vai para fora, e ao mesmo tempo ajuda com a biomassa, que é um limitador de crescimento da nossa indústria, principalmente de etanol, para fazer com que essa biomassa seja consumida, gerando renda, gerando receita. Então é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos dialogar. E a base florestal não está só no meio ambiente, ela está inclusive fazendo um trabalho excepcional lá junto com o Ministério do Trabalho. Nós estamos todos articulados no sentido de fazer as coisas acontecer, para ter o benefício social, para ter o benefício ambiental e junto com tudo isso renda. E essa questão da energia limpa, ela está avançando para ir
na pergunta que você fez, ela avançou e vai avançar muito mais. Nós passamos para B12, B13, que tinha voltado no governo passado para B10. Olha, o que isso ajudou? Nós recuamos. Agora, eu recebi essa semana, e vai estar na minha mesa, na nossa pauta, na Secretaria de Política Agrícola, sob a orientação do ministro Fávaro e também do governo, para que a gente possa criar as condições, e aí junto com o Arnaldo Jardim, junto com o Alceu Moreira, junto com o próprio Lupião, para que a gente possa avançar para B15, B18 e quem sabe ali na frente chegar até B25. Esse é o nosso projeto. E aí você, produtor que está nos assistindo, você sabe o que isso representa? Isso representa aumentar o consumo. Nesse momento que a comida no mundo inteiro deu uma recuada, o consumo alimentar em função principalmente do menos crescimento da China, nós vamos criar alternativas para buscar e viabilizar economicamente esse setor que é tão importante para o país, inclusive do ponto de vista da energia limpa, da questão do meio ambiente. Então tudo isso está muito no radar, eu estou muito feliz porque as coisas estão acontecendo e não é da conversa para fora. A gente vê cada vez mais esse trabalho que a gente que eu tenho observado fazendo essas coberturas, essa integração junto com o Ministério de Minas e Energia, o próprio MDR, planejamento, ou seja, não fica só ali dentro do Ministério da Agricultura, né? Você tem uma articulação envolvendo os outros ministérios, como a gente viu, por exemplo, o Alckmin na semana passada sobre essa questão da indústria, fortalecendo a indústria do agronegócio também. Você acredita que esse é o caminho? Ou seja, quando há um diálogo entre os ministros envolvendo essa questão do agronegócio, que é a base que segura o nosso país, caminha mais rápido? Marcelo, eu tenho falado, e não só falado, nós fizemos isso. O que o setor precisa fazer é chegar mais perto, é ocupar os espaços. É menos confusão, menos briga, é mais trabalho. Estou bastante feliz com o núcleo agrário, que está próximo do Ministério da Agricultura, mas principalmente a FPA. Alceu Moreira, Luiz Carlos Reins, que são os senadores, eu preciso dessas pessoas junto com o Ministério da Agricultura para nos ajudar, inclusive, a trabalhar o orçamento. E eu vou mais longe, nós precisamos, inclusive, o MDS, que é o Ministério de Desenvolvimento Social, porque muitas políticas são transversais. O milho, por exemplo, que nós compramos lá em Mato Grosso no ano passado para garantir preço mínimo para o nosso produtor, ele serve agora para, através desses programas sociais, atender os pequenos produtores e atender, inclusive, a cesta básica. Então, a Conab também está linkado nisso. E hoje nós temos o Tiago, a Rosa Neide, que está lá, o próprio Edgar Preto, que são pessoas extraordinárias. Extraordinário, está tendo facilidade para você discutir, para ter um ambiente realmente de discussão, mesmo que os pensamentos às vezes sejam diferentes, mas os interesses maiores, eles sempre acabam convergindo. Por quê? Porque você senta à mesa, você discute. Eu fiz isso lá atrás, inclusive no Congresso Nacional, quando aprovamos pautas importantes, a Lei Defensiva Agrícola, licenciamento ambiental, autocontrole, e agora nós vamos continuar fazendo. Por isso, eu venho muito no canal rural, eu converso com esses canais que me levam direto ao nosso produtor, para que a gente possa dar toda a segurança a vocês. O governo do presidente Lula está nos dando autonomia para trabalhar, está ouvindo o setor. É importante que nós tenhamos a clareza de que tudo que se faz é na intenção de ajudar o setor e nós estamos com esse espaço. Vamos aproveitar esse momento, vamos estruturar, organizar para que a gente possa sair nessa crise ali na frente mais fortalecido. Quais são as políticas voltadas, então, para o seguro rural? Nós estamos discutindo essa estruturação melhor do seguro. Não adianta só ter dinheiro, tem que ter gestão. Tem que ter também cultura e vontade de fazer o seguro por parte dos produtores. Não adianta a gente falar que nós vamos fazer o seguro como os Estados Unidos, porque isso tem que ter 20, 30 bilhões de reais e nós não temos esse dinheiro. Agora, nós temos sim condições de avançar no seguro agrícola, primeiro, estimular um pouco a concorrência, trazer mais seguradoras para dentro, orientar o nosso produtor e as entidades de classe para que participem efetivamente e criar alternativas, como, por exemplo, a própria questão
da conectividade ou da informação mais precisa, para que a gente possa diminuir o risco e, com isso, aumentar o seguro e ter menos problema com relação a problemas climáticos. E o produtor, de uma certa forma, ter esses recursos para ele poder trabalhar, afinal de contas, quem segura o nosso país é o produtor rural, né? Neri, muito obrigado aqui pela sua participação, por essas informações. Vamos ter que voltar aqui porque ainda tem muitos temas a serem debatidos ao longo aí do ano. A gente com certeza vai se reencontrar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo sempre. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado ao Canal Rural e obrigado a você que nos acompanha. Estamos à disposição. Um grande abraço e fique com Deus. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, também pela sua atenção. Lembrando que este e outros programas estão disponíveis nas plataformas digitais aqui do Canal Rural e também no YouTube. É só acessar. Até uma próxima, a gente se encontra. Tchau!